Os artistas que são da minha geração, do meu feitio, como Lobão, Paralamas, Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas, os artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de teatro, Chico, Caetano, Gil, quem fosse, todos não deram apoio à candidatura desse presidente. Quem deu apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música breganeja. Eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo e para tudo que for desejado, acima de tudo, pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não, houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra. Muito obrigado. Daí o desabafo do Lulu Santos, aqui no Domingão do Faustão. E agora, vamos matar a saudade, porque afinal de contas, os tempos modernos e 10 anos... A minha vontade eleitoral, eu disse, olê, 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 olá. Infelizmente, nem todo o Brasil correspondeu a essa coisa progressista que o Rio de Janeiro tem, onde aquele candidato do PT na época teve 70% da votação. E acabou o país investindo na caretice de achar que aquele rapaz que tinha uma aparência dita bonitinha, com aquela gravatinha, queria trazer algum benefício para esse país. Foi caretice da parte da gente. Então foi caretice da parte da gente ter votado nele, ter acreditado naquele discurso, porque era simples. A gente tinha um homem louro, alto, rico, extremamente rico, de classe dominante, e do outro lado, um brasileiro que fala mal, que se expressa com dificuldade, mas que é o mais legítimo representante do povo brasileiro. Infelizmente, o povo brasileiro tendeu para o outro lado. Como essa coisa agora está dando uma demonstração clara de que pode vir a acabar do jeito que eu sempre imaginei que ia acabar... Você acha que o presidente deve ficar ou deve sair? Eu acho que George Bush devia não ganhar a eleição nos Estados Unidos porque ele tem uma política... super moralista, conservadora e hedionda, e eu preferia que o Bill Clinton ganhasse. Mas eu acho que deve estar falando do presidente do Brasil, né? Também. A última vez que eu estive... Você fala do Vilar ou de cá, tanto faz. Pois é, acaba dando no mesmo, né? Mas, e aí eu prefiro realmente que o Clinton ganhe, que o Bill Clinton ganhe. Agora, por outro lado, a última vez que eu estive nesse programa com você, onde quando a gente tem realmente espaço de expressar a opinião da gente e ter o retorno disso, na medida em que as pessoas estão aqui, e isso está acontecendo na hora, um instante, eu não falei nada de especial ainda. Era um dia antes das eleições para presidente e eu manifestei junto com a sua audiência, com a sua plateia, através do seu programa, a minha vontade eleitoral. E eu disse, olê, 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 olá. Infelizmente, nem todo o Brasil correspondeu a essa coisa progressista que o Rio de Janeiro tem, onde aquele candidato do PT na época teve 70% da votação. E acabou o país investindo na caretice de achar que aquele rapaz que tinha uma aparência dita bonitinha, com aquela gravatinha, queria trazer algum benefício para esse país. Foi caretice da parte da gente. Então foi caretice da parte da gente ter votado nele, ter acreditado naquele discurso, porque era simples. A gente tinha um homem louro, alto, rico, extremamente rico, de classe dominante, e do outro lado, um brasileiro que fala mal, que se expressa com dificuldade, mas que é o mais legítimo representante do povo brasileiro. Infelizmente, o povo brasileiro tendeu para o outro lado. Como essa coisa agora está dando uma demonstração clara de que pode vir a acabar do jeito que eu sempre imaginei que ia acabar... Fausto, quando houve o confisco da poupança, eu preciso explicar isso agora, porque na época eu não consegui deixar claro. Eu sou um artista, eu não sou um assalariado, eu não tenho salário todo fim de mês. Eu vivo do que eu guardo. Eu tinha minha poupança. Se amanhã eu quebrar a perna, se eu ficar doente, precisar ficar 6 meses sem trabalhar... Você não tem 13º, você tem que trabalhar todo mês. Eu tenho que trabalhar todo mês e se eu por acaso parar de trabalhar, eu preciso depender daquilo que eu guardei. Na hora que aquele homem tomou o que me era justo, o que me era de direito, só ia devolver 12 meses depois, em 18 prestações, eu fiquei tão deprimido, que eu tive uma sensação clara. Eu falei, isso acaba ou em impeachment, ou em tiro na boca, ou em tiro na têmpora, ou entendeu? Ou alguma coisa drástica vai acontecer. No momento, eu estou me sentindo com a tranquilidade dos profetas. Eu sempre percebi que isso ia acabar mal. Uma última coisa, que aí é uma coisa de
se você me permitir, Jam to... Claro, desabafo teu aí. Pois é, Jam to cultural. E são pouquíssimos os espaços que a gente tem para ter esse desabafo tão garantidamente publicado como aqui no seu programa. Eu tenho enorme admiração por você. E eu só queria dizer, só um instantinho, que a gente fez duas escolhas mais ou menos naquela época. Eu lembro bem que saía em jornais, normalmente na Folha de São Paulo, que o atual presidente da República, que está enfrentando um processo de impedimento, dizia que quando ele chegasse, ele ia instituir o que ele chamava de Ministério da Vingança. Naquela época, os artistas que são da minha geração, do meu feitio, como Lobão, Paralamas, Legião, enfim, as pessoas do rock nacional e as pessoas, os artistas de uma forma geral, os cineastas, os diretores de teatro, Chico, Caetano, Tio, quem fosse, todos não deram apoio à candidatura desse presidente. Quem deu apoio à candidatura, eu não vou falar nomes, mas são as pessoas filiadas ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música breganeja. Eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo que for desejado, acima de tudo, pelo público. Só queria lembrar vocês que a gente desejou, a gente não, houve quem desejasse Fernando Collor e houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra. Muito obrigado. Daí o desabafo do Lulu Santos, aqui no Domingão do Faustão. E agora, vamos matar a saudade, porque afinal de contas, os tempos modernos e 10